Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 23. Eu já falei sobre esse assunto por várias vezes, mas vira e mexe eu me sinto na necessidade de estar ruminando, especulando mais esse assunto, que nós vamos estar frisando para os irmãos, mais uma vez. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, diz assim: Fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Fostes comprados por um bom preço. Todo homem tem o seu valor, todo ser humano. Vai depender muito da oferta, vai depender muito da condição na qual você se encontra. Sabe aquelas situações que às vezes nós vivemos que a gente diz assim, eu nunca vou abrir mão desse bem. De repente aparece uma situação onde você se vê obrigado a abrir mão de um bem, e muitas vezes o valor que é ofertado por aquele bem que você supervalorizou é um valor que não corresponde à realidade do quanto aquele bem vale. E às vezes a gente abre mão de um bem. Às vezes é um sonho que você lutou tanto por ele, e dependendo da situação, você abre mão daquele sonho que você considerava que era o sonho da sua vida, mas por conta de uma ou outra situação, por conta das circunstâncias, você abre mão daquele sonho. Às vezes você passou uma vida sonhando com uma determinada situação, quando pensa que não, você já olha para aquela situação como se não tivesse mais nenhuma significância para a sua vida. Por quê? Porque apareceu uma situação na qual onde você se viu obrigado a não ter mais desejo por aquele sonho, né? Alguém, por favor, encoste essa porta bem aí. Quando nós dizemos que toda vida tem o seu valor, todo homem tem o seu valor, é até um dito popular que nós vamos encontrar por aí, mas é uma grande verdade. Eu tenho falado que se Deus deixasse o inimigo dar o lance no leilão das almas, o inimigo nos coloca no leilão das almas. Se ele pudesse dar o lance que ele quer, se o juiz, pudesse permitir ele dar o lance que ele quer, com certeza ele teria arrematado ou arrebentado com a vida de todos nós. Vai depender muito da circunstância. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, em Coríntios diz, cuide para que não caia. Às vezes nós nos tornamos críticos de uma pessoa, ou de um determinado comportamento, de uma determinada postura de alguém. Você não tolera que uma pessoa se comporte daquele jeito, possa agir daquela forma. Você pode ser mergulhado numa circunstância em que você vai se sentir obrigado, na obrigação de fazer o mesmo ou até pior do que o que aquela pessoa fez. E quando a palavra de Deus diz, aquele que está em pé cuide para que não caia, é para que nós não nos assentemos na cadeira do juiz. Não é que nós não podemos orientar, exortar as pessoas, nós estamos falando de sentar na cadeira do juiz, de ser aquele que não tolera, que não suporta o erro alheio, o pecado alheio. Não é para que nós sejamos coniventes com o pecado, mas às vezes nós nos tornamos intolerantes, nós nos tornamos abusativos, enfadonhos em relação a determinada situação. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não diga, desse pão não comerei, dessa água não beberei. Não é assim que os mais antigos falam, não é, dona Socorro? Desse pão não comerei, dessa água não beberei. Não diga isso, não digamos isso, porque é um erro muito grande. Não tem homem nesse mundo que tenha condições de sustentar uma palavra. Não tem mulher nesse mundo que tenha condições de sustentar uma palavra. Por mais opinioso que você seja, por mais probo que você seja, mas você não tem nenhuma condição de sustentar a palavra. Uma simples dor de barriga lhe tira de um compromisso. Basta uma bactériazinha de nada, um vírusinho velho de nada, tira você de um compromisso. E aí, cadê a palavra? Cadê o homem?
Cadê a mulher? Mas todos nós temos um preço. E eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho dito que o inimigo é diferente da gente. Quando nós éramos meninos, né, e na época que a gente tinha uma certa liberdade, e a gente se comportava de maneira criminosa, porque hoje é considerado um crime, você tirar a vida de um pássaro. Aí a gente ia caçar pássaro, né, quando nós chegamos, estávamos num grau mais elevado, porque no começo começou com estilingue, não é? Aí quando a gente atingia um certo nível, né, já entrando na adolescência, a gente já podia ter uma espingarda de seta, né, aquela espingardazinha de seta. E a gente, para caçar beija-flor, aquilo ali é de uma precisão muito boa. Então, a gente ia caçar beija-flor, porque atira nele voando, né? E ele fica bem paradinho mesmo. E aí, pá, matou o beija-flor. Crime. Hoje eu não faço negócio desse nem sonhando, né? Por vários motivos, não é só por conta do código ambiental, não, do crime ambiental, não, mas por conta mesmo dos princípios, valores. A gente caça um beija-flor com a espingardinha de seta. O diabo, ele caça um beija-flor com a espingarda 12, para garantir mesmo, para não ter dúvida, é assim que ele faz. Então, se Deus fosse permitir com que nós fôssemos leiloados no leilão da vida, ele não ia perder uma. Ele não ia perder uma, porque ele só bota mesmo para ganhar. Ele sabe o risco que ele corre. É por isso que eu tenho dito para os meninos da comunidade terapêutica, que estão tratando da dependência química, olha, o dependente químico ele tem 3 destinos: cadeia, cemitério ou hospital psiquiátrico. São esses 3 destinos. Quando um camarada busca o caminho do Senhor, que fica naquele vai e volta, corre o risco do inimigo tirar a vida daquela pessoa, porque ele sabe que se aquela pessoa retornar, sair daquele estado que ele está, vai buscar Deus. Então ele sabe o risco que é de uma pessoa buscar Deus, o risco que é uma pessoa fugir do domínio e do controle dele. Então o que é que ele procura fazer? Ele procura eliminar logo, resolve o problema logo para ficar bem resolvido, não é? Então tudo que ele puder fazer, se ele souber que tem, ele sabe que hoje tem 8 bilhões de pessoas na face da terra. Ele sabe que cada vida é preciosa pelo Senhor. Se o inimigo soubesse assim, olha, você só tem direito de tentar uma vida, você não pode mais tentar nenhum, ele ia fazer de tudo, ele seria capaz de pegar todas as riquezas, fama e glória do mundo e colocar na vida só dessa pessoa, para ele não perder aquela pessoa, ou para aquela pessoa se perder para Deus. Ele faria, e faz. Hoje ele continua fazendo um investimento ferrenho na vida de muitas pessoas, em vários aspectos. Ele faz um investimento, porque eu não sei, você não sabe, mas deveríamos saber o quanto vale uma vida. Uma vida é preciosa demais, e a Bíblia nos faz entender que uma vida vale mais do que o mundo inteiro e as suas potencialidades. E a palavra de Deus diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, o mundo inteiro não vale uma vida. Mas o inimigo é capaz de pegar, amealhar todas as riquezas, fama e glória do mundo e colocar na vida de um indivíduo, para que aquele indivíduo não alcance a salvação dele em Cristo Jesus. Por quê? Porque todo homem tem um preço. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós fomos comprados, não é, por um bom preço. Você já foi arrematado no leilão da vida. E quem foi que arrematou você? O próprio Deus. O próprio Deus. E o que ele poderia dar? Qual seria o preço que ele poderia pagar para que a nossa vida tivesse quitada qualquer dívida, nós deixarmos de ser escravos de qualquer situação ou pessoa? Eu vou pegar o universo com toda grandiosidade, né, com toda grandeza colossal que o universo tem. O homem não consegue medir o universo, ele só conseguiu medir o universo observável. Ele conseguiu ir até, através do Hubble, e agora o James Webb, né, que é o novo telescópio, que é melhor do que o Hubble, e ele conseguiu observar 92 milhões de anos-luz a distância do universo. Foi até onde o homem conseguiu observar. O universo é observável, ou seja, tem mais coisa para se ver. Mas
Poderia-se pegar o universo inteiro, Deus poderia pegar tudo que foi criado, tudo está aqui, ó, em favor de uma vida. O inimigo não aceitaria essa proposta em favor de uma vida. O que ele poderia dar? Claro que Jesus, só estou aqui figurando, que Jesus não precisava negociar com o diabo coisa nenhuma, não é? Mas ele poderia pregar e o diabo, ó, não aceitaria. A gente às vezes perde uma amizade por causa de uma fofoca, não é? A gente perde uma amizade por causa de uma fofoca. Mas o diabo, se fosse feita essa proposta, eu te dou, Deus chegasse para ele e disse, eu te dou isso aqui, tudo que eu criei, eu vou dar para ti, para tu me dar essa vida. Ele, não dou, não. Então não teria nada que que Deus pudesse oferecer para ele, para que cobrisse a proposta. Como foi que a proposta foi coberta? A própria vida do próprio Deus. Uau! O inimigo não poderia oferecer coisa maior do que isso. Vamos dizer que ele oferecesse a vida dele. E Deus, mas vamos chegar à hipótese que ele ofereceria a vida dele, o inimigo ofereceria a vida dele por você e por mim. Só que aqui estaria sendo oferecida a vida de uma criatura, diferente da vida do Criador, compreende? O que vale mais, a vida da criatura ou a vida do Criador? O Criador próprio se entregou por mim e por você. Eita, mas nós vale muita coisa, não é? Nós vale muita coisa, e a gente não compreende o valor que nós temos. A gente se vende por mixaria, por moedas, por 30 moedas de prata, a gente se vende, que não significava nada para aquela época. Quando nenhuma riqueza do mundo, de que adianta o homem ter o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, as riquezas do mundo inteiro não valem a sua alma. Eita, como fulano de tal é rico, olha como ele viaja, olha como ele tem avião. Eu estava olhando um avião, um iate e um carrão do Neymar. Aí a reportagem lá, a matéria diz lá que não sei quantos bilhões de dólares valiam aquele avião, aquele iate e aquele carrão. A gente, se você soubesse, ou se você parasse para pensar, se nós parássemos para pensar o valor que é a nossa vida, você não ia se comportar nunca como uma viúva pobre. Você não ia nunca se comportar como um miserável, um coitadinho, um vulnerávelzinho, não é? Que por qualquer coisa se abala, qualquer coisa se deixa abater. Você andaria de cabeça erguida, a sua oração teria um efeito totalmente diferente. A sua forma de orar, a sua forma de conversar com Deus, porque não tem nada para você conquistar, já está tudo conquistado, já foi pago preço, bom preço. Quando o Senhor Deus diz que já foi pago bom preço, é que não tem nada para você conquistar, só para você tomar posse, é só para que nós tomemos posse. Tem um hino que eu gosto muito dele, é um pouco antigo, né, Alice? Tudo que Jesus conquistou para nós é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomemos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. É isso. Quanto vale a sua vida? A sua vida valeu a vida de Jesus. Ei, deixa eu repetir. A sua vida valeu a vida de Jesus. Nós não estamos aqui para correr atrás de bênção. Ela já existe para nós. Ela já existe para mim, ela já existe para você. Então nós não temos mais que estar correndo atrás da bênção. A nossa oração ela tem que ser uma oração de ousadia. A nossa oração tem que ser, sim, uma oração de poder. Por isso que Paulo fala, parece que aí em Romanos ainda, ele diz, olha, eu não me dirigi a vocês com palavras persuasivas e demonstração de conhecimento, mas eu me dirigi a você com demonstração de poder. E quando ele fala do Evangelho, lá no capítulo 1, versículo 16 de Romanos, ele diz, não me envergonho, pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego.
ou seja, para o que tem compromisso com o Senhor e para todas as pessoas que não têm compromisso com o Senhor, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é um poder, não tem tamanho, não tem como mensurar. Então, quando você orar, minha irmã, meu irmão, ore com essa ousadia. Eu quero conclamar a igreja, já me deu vontade de ir lá, mas não para ser o super-herói, para botar a capa de super-herói, mas já me deu vontade de ir lá no povoado onde aquelas crianças desapareceram, para que elas sejam encontradas vivas ou mortas. Pastor, se eu creio que se orando daqui a bênção chega lá, creio, mas eu queria ir lá orar pessoalmente, porque algumas coisas muito curiosas têm acontecido lá. Sabe, algumas coisas estranhas, né? De vela enterrada que é encontrada, velas acesas enterradas que são encontradas, de cachorro farejador que morre, de acidentes que acontecem com os veículos, o outro que foi cortar um mato lá, cortou o joelho, arrancou um pedaço do joelho. Ah, pastor, mas o multidão daquele ali acontece acidente e tal. Tá muita coincidência para as coisas que estão acontecendo lá, uma vez que, segundo informações de uma própria pessoa que conheço, um colega que morou lá na região, aquela região é uma região onde as pessoas praticam muita feitiçaria. E aí eu quero conclamar você, está orando, pedindo Deus misericórdia pela vida dessas crianças, para que elas sejam encontradas. Se estiverem vivas, para que elas sejam encontradas vivas. Se estiverem mortas, para que sejam encontradas mortas e os culpados sejam também encontrados. Então eu quero que a igreja levante um clamor em sua casa pela vida dessas duas crianças que ainda estão faltando. E quando você for orar, minha irmã, quando você for orar, meu irmão, ore com ousadia. Foi pago um alto preço, está aqui. Um bom preço foi pago por você. Foi pago por mim. Não há mais dívida, por isso tetelestai. Né? A última frase que o Senhor Jesus falou lá na cruz do Calvário, né? Está consumado, lá no grego, tetelestai, ou seja, está quitado. Não tem mais nenhum centavo, nem possibilidade de uma cobrança futura, de ficou faltando um acerto. Não, tetelestai, está consumado. Já foi pago o bom preço por sua vida, pela minha vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor.